Esse ano, eu e minha namorada fomos pro Japão. Era um lugar que a gente sempre quis conhecer junto, um país que criou muita coisa que é parte da nossa vida, dos nossos gostos e da nossa identidade de certa forma. A gente foi com um roteiro, claro, mas tomamos uma decisão desde o início de deixar espaços em aberto. Dias sem compromisso fixo, só para andar e se perder pela cidade. E foi andando que eu percebi uma coisa. Mesmo quando a gente tinha um destino, um templo, uma atração, um bairro para visitar, a parte mais marcante nem sempre era o lugar em si. Era o caminho até lá. Óbvio que as paisagens ajudavam, e a curiosidade de estar numa cultura tão diferente da minha também, mas tinha algo a mais, ou talvez algo a menos. Era tudo muito calmo e silencioso. E quando eu voltei e fui revisar os takes que eu gravei na viagem, eu percebi que muitas das coisas que eu mais lembrava com carinho não eram necessariamente os pontos turísticos, era a tranquilidade do ambiente antes de chegar neles. E aí me veio na cabeça uma coisa que os animes fazem, especialmente o estúdio Ghibli, que a maioria de nós já sentiu, mas talvez nunca tenha parado para pensar. A gente vive num mundo com o pavor do vazio, que preenche cada segundo com estímulo, ação e barulho. Estamos cada vez mais acostumados com o scroll infinito, o loop de dopamina e muita informação o tempo todo. Mas existe um conceito japonês inteiro, construído em torno da ideia oposta, do espaço entre as coisas, do silêncio que, em vez de faltar, preenche. E ele tem nome: Ma. É uma palavra japonesa que não traduz direito para o português. Não é só silêncio, não é só espaço vazio. É o intervalo, o vazio intencional entre duas coisas. O próprio kanji já diz muito. É uma porta com o sol aparecendo pela fresta. Não é a ausência de luz. É a luz que só existe por causa da abertura. Mas a explicação que mais ficou comigo veio do próprio Hayao Miyazaki. Em 2002, o crítico de cinema Roger Ebert perguntou a ele sobre esses momentos nos filmes do Ghibli onde os personagens simplesmente param, ficam em silêncio, olham pela janela, coisas que não avançam a história, mas que existem para dar textura ao momento. E para responder, Miyazaki bateu palma. E então ele falou: "O tempo entre uma palma e outra, isso é Ma. Se você tem ação o tempo todo, sem espaço para respirar, tudo vira só agitação, mas se você dá um momento, tudo cresce numa dimensão mais ampla." Quando eu entendi isso, eu pensei imediatamente numa cena. A Chihiro tá num trem, ao lado do Kaonashi, e do lado de fora só tem água, um mar raso que vai até onde a vista alcança. E ninguém fala, e ninguém faz nada de especial. O trem só vai. A música toca baixinho e a câmera observa. Não tem ação, não tem diálogo, não tem nenhuma informação nova. E mesmo assim, ou talvez por isso, essa seja uma das cenas mais icônicas do filme inteiro. Porque o vazio não está interrompendo a história. Ele é parte da história. É onde a Chihiro e você finalmente tem espaço para sentir o peso de tudo que aconteceu até ali. Mas antes de falar mais dessa, que é o meu exemplo favorito de Ma, vale falar de outras duas cenas. A primeira acontece logo no começo do filme, quando Chihiro e seus pais chegam até a área que eles pensam ser um parque abandonado. Tem muito vazio ali, campos abertos e vários restaurantes vazios, sem ninguém por perto. Essa é uma cena muito interessante que acontece logo antes de uma parte com um tom bem mais pesado que traumatizou muita gente quando era criança, inclusive eu. Quando os pais de Chihiro começam a comer sem parar até virarem porcos e de repente vemos vários espíritos no local. E é onde o conflito do filme de fato começa, com uma trilha sonora bem mais trágica e dramática também. Eu acho esse começo simplesmente fascinante, mas pra ser sincero, acho que não é um bom exemplo de Ma. Isso porque, apesar de existir vazio e uma certa calmaria naquele começo, aquele ambiente também tem bastante suspense e gera uma certa ansiedade no espectador. Uma curiosidade e preocupação sobre o que vai acontecer. Mas Ma não é isso. É justamente o vazio sem a intenção de parecer algo maior. É o espaço, o respiro entre duas coisas que por si só já é recompensador. Não precisa de suspense, apenas a tranquilidade do momento. E depois dessa, mais pro meio do filme, tem uma outra cena que é pouco lembrada e vale ser mencionada. Essa sim é um bom exemplo de Ma. Chihiro e Lin estão numa varanda olhando o trem cruzar o mar lá embaixo. E elas conversam, mas elas não falam sobre nada importante pro enredo. Elas também não falam sobre um passado triste que viveram, nem nada do tipo. É uma conversa simples, do tipo que acontece quando duas pessoas estão cansadas no fim do dia e simplesmente ficam ali juntas conversando. Agora pensa no que acontece imediatamente antes dessa cena. A purificação do espírito do rio, uma sequência caótica e intensa, cheia de gente gritando e lama jorrando. Logo depois dela, Kaonashi começa a devorar os funcionários da casa de banho. E no meio dessas duas cenas, temos duas meninas, numa varanda, falando sobre nada importante, olhando a noite.
Uma cena que, além de tranquila, não tem nenhuma ligação com essas outras duas cenas mais agitadas. E essa cena faz algo que muito anime não consegue. Ela faz os personagens parecerem reais. Porque existe um vício enorme nos animes de usar o diálogo como ferramenta preguiçosa de plot. Aquele vilão que explica o plano dele sem motivo, ou aquele personagem que despeja 5 episódios de lore numa conversa que nenhuma pessoa real jamais teria. Diálogo que existe pra você, não pra eles. Você sente na hora, porque não soa nada natural. Isso quebra muito a imersão. A cena da Lin da Chihiro é o oposto disso. É um diálogo real entre dois personagens. Em um espaço que não explica nada, mas faz tudo parecer verdadeiro. Então, vem a minha cena favorita para representar Ma, a cena do trem. Mas antes de falar sobre a cena em si, pensa onde Chihiro tá naquele momento. Ela acabou de sobreviver a uma das sequências mais caóticas do filme inteiro. Kaonashi destruindo tudo dentro da casa de banho, o pânico, o peso de tentar consertar algo que parecia impossível de consertar. E agora ela tá do lado de fora, caminhando sobre os trilhos em um mar raso, e em silêncio com o Kaonashi ao lado, que, fora da casa de banho, volta a ser calma e completamente inofensivo. Ela espera o trem chega, eles embarcam, passageiros descem nas suas paradas, a luz vai mudando enquanto a noite cai, e a água se estende em todas as direções. É literalmente um ambiente vazio. Mais de 4 minutos passam, sem diálogo que importa, sem informação nova e sem ação. Só a Chihiro, sentada, olhando pela janela. E Miyazaki te dá esses 4 minutos de propósito, porque depois de tudo que aconteceu, a montanha-russa de tensão, o medo, a urgência, você também precisa deles. Não só a Chihiro, você precisa deles também. O Ma aqui não é só uma escolha estilística, é quase um presente. Um espaço para sentir e para respirar. E de alguma forma, 4 minutos de quase nada se torna uma das sequências mais memoráveis do filme. Quando eu comecei a editar esse vídeo, fui olhar os takes de novo. A rua vazia de manhã cedo, a espera no cruzamento, o som do trem passando, e eu pensei, por que eu filmei isso? Não era nada, não era nenhum ponto turístico, mas foram exatamente esses takes que eu quis usar aqui, porque é onde eu estava mais presente, sem pressa de chegar em algum lugar. Era só a gente vivendo o momento. O mar não é só uma técnica de direção de filmes e animações. É o café da manhã sem celular, o caminho a pé até algum lugar. São os espaços que a gente foi cortando para ser mais eficiente e que levaram junto grande parte da textura de tudo. Não sei se dá para aplicar mar de forma consciente. Isso soaria muito como uma espécie de autoajuda de aeroporto, sei lá. Mas talvez dê para começar a notar quando ele aparece. E simplesmente não tentar preenchê-lo. Miyazaki disse que se você tem ação o tempo todo, sem espaço para respirar, tudo vira só agitação. E eu acho que ele não estava falando só de filmes.